Queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidá-lo para estar meditando conosco nesta manhã e vamos deixar que a palavra de Deus fale aos nossos corações em nome de Jesus. No livro de Jó, talvez, segundo alguns, é a história ou o livro escrito mais antigo da Bíblia, que conta a história deste homem, deste patriarca, que certamente, se você não leu ainda o livro de Jó, aconselho que você leia e certamente você será enriquecido e abençoado. Bom, queridos, no capítulo 1 de Jó, diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era homem íntegro, reto e temente a Deus, desviava-se do mal, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Olha o início, né? A introdução dessa história é extraordinária, é linda. E vai iniciar contando a história bem-sucedida deste empresário do Oriente, deste homem que sabia e conhecia e sabia administrar e conhecia muito bem de empreender, né? Que tinha uma vida econômica próspera. O próprio texto vai dizer que era maior do que todos o do Oriente. Suas riquezas consistiam nos bens, né, extremamente valiosos para aquela época: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muitos servos para administrar todos os rebanhos que ele possuía. E Jó se torna uma referência, alguém que pensava em como administrar, como empreender, como ter tantos animais, não é? Como administrar tudo isso, procurava e tinha como referência a Jó. Quer crescer economicamente, financeiramente? Jó. Quer ter uma família bem estruturada? Jó. Quer aprender como ser temente a Deus, íntegro nos seus negócios? Jó. E por que eu digo isso? Porque o próprio texto vai falar, o próprio texto vai dizer que ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Eterno, do que o próprio Deus, é quem dá testemunho deste homem. Imagina você, o próprio Senhor, o próprio Deus, o soberano, que conhece todas as coisas, conhece a profundeza do nosso ser, sabe o nosso assentar e o nosso levantar, esquadrinha de longe os nossos pensamentos. Este que nada está encoberto, oculto diante dele. Este que conhece a profundeza do nosso ser. E como diz o salmista no Salmo 139, ainda antes de haver os nossos dias, ele já sabia tudo. É este Deus que dá testemunho de Jó diante do adversário, do diabo, do oponente, de Satanás. Quando ele se apresenta naquela reunião celestial e
E a pergunta de Deus é: de onde vens? Que fazes? Para onde vais? Ele diz: de rodear a terra, de observá-la, de passear por ela. E Deus logo fala de Jó como um pai orgulhoso de um filho, como um pai que sente prazer na perseverança, obediência e retidão não fingida de um filho, verdadeira, sincera, que se preocupava com a sua família, que se preocupava não só com os seus bens e suas finanças, em administrar tudo aquilo, mas principalmente com a vida espiritual. E olha que nós estamos falando aqui de um tempo extremamente remoto, de um tempo muito antigo, mas que aprendemos com este homem de manter a comunhão com Deus, de ter este contato com o Eterno, esta preocupação com o seu lar, a preocupação com a sua família, porque diz o texto que os seus filhos faziam festas, mas a preocupação de Jó era: talvez, se eles pecarem contra Deus, se eles transgredirem, se eles amaldiçoarem a Deus por suas atitudes, e aí oferecia sacrifício por cada um dos seus filhos. Ele também é um sacerdote, ele é aquele que não é só apenas o empresário Jó, mas ele é o sacerdote do seu lar, ele administra todas estas coisas. É um homem que de fato chama a atenção de Deus, que não se afasta de Deus quando recebe suas bênçãos, quando é enriquecido materialmente por Deus, porque a Bíblia diz que Deus é aquele que dá riquezas também. Claro que o evangelho não consiste nessas coisas de bens e prosperidade material, não tem nada a ver com o evangelho, mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele pode enriquecer, ele pode trazer prosperidade, e Jó foi uma dessas pessoas que Deus se agradou e ele quis fazer Jó prosperar, porque ele sabia e conhecia o coração deste homem. E é por isso que Deus dá testemunho de Jó. É por isso que Deus diz assim: viste, dizendo a Satanás, você observou, no meio de uma sociedade caída, corrompida, cheia de pecado, adulterada, transgressora, que só pensa nas coisas materiais, rebeldes, sanguinários, perversos, adúlteros, infames, dissolutos. Mas você percebeu que aí tem uma pessoa que se destaca, e olha aqui, diz o texto, ele é íntegro, ele é reto, ou seja, não se desvia, não se alinha com coisas que o afaste de Deus, não se amolda ao sistema caído e perverso. É como se este homem já tivesse lido os evangelhos, as doutrinas apostólicas. Não vos amoldeis com este mundo, não é? É um homem que dedicava a sua vida entre o trabalho, mas também tinha um cuidado com a sua vida espiritual, e não só dele, mas de toda a sua casa. E se desviava do mal. O mal sempre vem, e muitas vezes o mal não vem com a cara de mal. O mal vem maquiado, o mal vem com um invólucro, uma casca, não é? Muito bonita, mas que dentro ele traz todo o seu veneno. O mal sempre, muitas vezes, ele vem disfarçado de bondade, de prazer. O mal vem disfarçado de benesses, que à primeira vista você olha e diz assim: é bom, vou fazer, é bom, vou tirar vantagem. Mas a Bíblia nos ensina que Jó era alguém que se desviava. O mal vem, mas eu consigo me desviar do mal.
eu consigo me afastar dele, eu consigo ter este discernimento de que aquilo que muitas vezes tem aparência de algo bom, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom. É um mal que parece fazer o bem. Mas o que é que diz o texto? O seu fim é a morte. Então aqueles que têm a mente de Cristo, que anda segundo o Espírito Santo, ele já faz essa leitura, ele já traz esse diagnóstico e diz: é bom, mas o final é morte. Vou me desviar, vou me afastar. E diz aqui sobre esta integridade de Jó, e depois ela é respaldada, ela é afirmada pelo próprio Deus, quando disse: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí é que começam as provações. Porque o inimigo, ele não quer perder. Aí o que é que o diabo diz? Porventura, teme Jó a Deus em vão? Sabe o que é que ele está dizendo aqui, o adversário? Na nossa linguagem hoje, é de graça que ele é temente? Ou uma outra expressão mais jovem, é à toa, é espontâneo, é de coração, é genuíno. Esta integridade dele não será porque há uma troca e ele se torna alguém dessa forma, se mostrando desse jeito, porque ele recebe benefícios. Não há uma barganha aí? Porventura, teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe, ou seja, de bens, de riqueza, a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes. Seu gado se tem aumentado na terra. Veja que até nessas coisas o diabo estava olhando, estava analisando. Ele via que Jó era um homem que cresceu financeiramente, recebeu esta bênção. Ele diz: olha, a obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Agora estende a tua mão, toca em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus já sabia, mas o diabo não é onisciente. Deus já sabia, mas como o diabo ele é limitado, é como se Deus dissesse assim: eu vou provar para você que ainda há homens que temem, que me honram, não só de lábios, mas de verdade, de todo o seu ser, de todo o seu coração, mesmo nas piores adversidades, mesmo nos piores momentos, mesmo na dor, na perda, mesmo quando a ferida se abre, ainda assim há pessoas que irão me honrar, irão me obedecer. Ele quis mostrar isso a Satanás. Aí veja o que aqui diz: estende a tua mão, toca em tudo quanto tem, ou seja, toca em suas riquezas, toca nessa prosperidade, tira tudo quanto ele tem, os seus bens, para que ele deixe de ser uma referência, para que ele seja agora uma vergonha, um fracasso, uma história que tinha tudo para ser um sucesso, mas da noite para o dia se tornou um fracasso. Tira para veres se ele não vai blasfemar. E olha, queridos, a estratégia do inimigo é atingir, em primeiro lugar, as finanças. É uma das estruturas da vida do ser humano, da família. São pilares, são bases que sustentam uma família. Veja que hoje em dia há muitos casos
por exemplo, de divórcio, né, de separação, por problemas financeiros, famílias extremamente endividadas e que geram um mal-estar, uma confusão dentro de casa, dentro do lar, de tantas dívidas, e muitos casais se divorciam por conta disso. Desestrutura a família. Aí a primeira coisa que o diabo quis atingir foi o quê? Foi as finanças, foi a economia. Aí Deus diz: eu permito. Estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem. Isso aqui também a gente tem que prestar atenção. O diabo não faz o que quer na vida do crente, porque João vai dizer que quem é de Deus, o inimigo nem lhe toca, ele não pode nem tocar. E certas coisas são apenas permissão de Deus, porque o diabo não tem nenhum poder contra a minha e contra a sua vida. Estamos debaixo do sangue do Cordeiro, amém? Mas aqui diz o texto: tira tudo quanto tem, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí veja o que é que acontece. Um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veja que não há um intervalo de meses, de anos, não. Estando este ainda falando, foi acontecimentos simultâneos. E disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer esta nova. Estando ainda falando, veio outro e trouxe a triste notícia, para acabar de vez com a estrutura. E certamente o mundo espiritual da maldade, o diabo estava ali observando, dizendo: vai cair, vai pecar, ele não vai aguentar ser o homem mais rico do Oriente, agora não tem nada. E agora vem o golpe final, o grande finale, né? Estando os teus filhos, quando fala nos filhos, meu amigo, mexe com a estrutura. E tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Por mais que a gente conheça, leia e saiba dessa história, mas todas as vezes que a gente olha para ela, a gente lê, ela nos faz estremecer. Ela nos faz pedir a Deus para nunca estar sob a mesma experiência de Jó. Porque perder todos os bens é doloroso, é um golpe terrível, mas eu diria que ainda suportável. Agora você imagina você ter um cuidado especial com os seus filhos. A Bíblia está dizendo aqui que Jó tinha um cuidado especial pelos seus 10 filhos e oferecia sacrifícios por cada um deles, ou seja, cada um é especial, cada um é um. Não era um ato coletivo por todos, não. Vai ser um sacrifício por cada um. Era este cuidado de pai, de sacerdote do lar. Veja o apego, o cuidado, o carinho. Aí de repente chega a notícia: os
teus filhos estavam festejando, felizes, comendo, bebendo vinho. Vem um vento do deserto, derrubou a casa e os 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, morreram. Imagina um pai de 10 filhos receber a trágica notícia de que os seus filhos agora estão mortos. Seus bens, os bens você poderia correr atrás, poderia reconquistar tudo de novo, mas os filhos, e você pode imaginar a cena no mundo espiritual, o inimigo dizendo: acabou, Jó não se levanta mais, não tem mais jeito, porque este golpe aqui é para acabar com a vida de qualquer um, é para desestruturar, é para fazer o indivíduo enlouquecer. Mas para surpresa de Satanás, que não é onisciente, porque quem deu testemunho de Jó não foi um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, não. Quem trouxe esse diagnóstico de Jó foi aquele que conhece a alma, que conhece a nossa estrutura, que nos conhece por dentro. Aí quando chegou a última notícia, a terrível, a mais triste, a impactante, quando o diabo diz: ganhei, foi fichinha vencer Jó. Eu disse a Deus que se ele tirasse tudo quanto ele tinha, ele iria blasfemar, ele ia falar mal, ele iria amaldiçoar, e agora eu ganhei, eu venci. Aí o texto diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, se lançou em terra e, diz o texto, adorou. Ele se humilha, ele não blasfema, ele não diz que foi o diabo, ele não diz que foi o demônio, mas ele diz: olha, tudo isso aconteceu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu. Porque quem é de Deus não atribui as coisas que acontecem à sua vida ao diabo, porque o diabo não tem poder sobre a vida do crente. Ele diz: Deus deu, o Senhor tomou. Bendito, não maldito, eu não amaldiçoo, eu não sou capaz que mesmo em meio à catástrofe, mesmo em meio à perda, este tsunami na minha vida, eu sou incapaz de amaldiçoar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu vejo às vezes algumas teologias distorcidas, colocando Deus como um Deus mau, perverso, não é? Mas Jó diz assim: eu recebo o bem, o mal tem algum propósito. Deus deu, eu sou grato. Deus tirou, eu permaneço com a mesma gratidão. Bendito seja o nome do Senhor. E olha que Jó não tinha Paulo, não tinha Pedro, Jó não tinha João para lhe trazer conselhos, doutrinas, mas ele tinha o Espírito Santo que o direcionava.
E aí o diabo se viu em desespero. O diabo disse: não é possível. Não é possível que eu perdi. Porque você, Satanás, é perdedor. Você perdeu quando Jesus na cruz do Calvário disse: está pago, está consumado, está feito, e triunfou sobre o poder das trevas, sobre os principados e potestades. Venceu por nós. Você é perdedor e não tem poder sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas o diabo não desiste. Aí o diabo chega a mais uma reunião e disse: eu perdi. Perdi. Mas tem uma coisa: o homem dá qualquer coisa pela sua saúde. Então Jó atacou primeiro os bens, a finança, este pilar da estrutura da família. Desestruturou a economia, tirou os filhos. Aí ele disse: já que eu perdi, já que ele não amaldiçoou a Deus, tem uma coisa que ele não vai suportar. Ele já está com a dor das perdas, das finanças, né? Todos os seus bens, a dor lacerante da perda dos filhos, tem que enterrar 10 filhos. Mas ele vai blasfemar, sabe como? Se ele perder a sua saúde. É a segunda área que ele vai atuar. A saúde. Que ele disse: olha, o homem dará tudo quanto tem pela sua vida, pele por pele. Estenda a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E o Senhor disse: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Aí veja, ele tinha autorização de Deus, porque ele não pode fazer nada de forma autônoma. Ele precisa da permissão de Deus. Porque quem rege, quem governa é Deus. E Satanás feriu a Jó de úlceras malignas, da planta do pé até o alto da cabeça. Todo o seu corpo se torna uma chaga terrível. Eu não vou dar mais detalhes, porque talvez tenha alguém ainda no café da manhã. Mas, queridos, isto atormentava Jó dia e noite, pela dor, pela coceira. Cacos de telha eram suas melhores companhias. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Aí vem a mulher dele para desestruturar de vez a família, não somente agora na saúde, mas também para desestruturar de forma completa a família. Vem uma mulher também dilacerada, amargurada, que perdeu 10 filhos, transtornada, triste. Aí ela chega para ele e diz assim: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E alguns vão dar alguma explicação mais aprofundada sobre esse texto, mas não é o nosso caso aqui. Mas Jó disse: como fala qualquer louca, falas tu. Receberemos o bem de Deus. Olha, quem está dizendo isso é um homem que perdeu todos os bens, enterrou 10 filhos, agora tem chagas por todo o corpo. A mulher vem e diz: olha, desiste. Entrega os pontos. Assume que perdeu. Mas ele disse: como falas uma doida, uma louca?
Tu falas. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. E diz que em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Continuou a sua integridade diante de Deus. Veja que o estado de Jó era tão terrível, tão crítico, que os seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, combinaram a condoer-se dele para o consolarem, e levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto, e sobre ele as suas cabeças lançaram pó ao ar, e assentaram-se com ele na terra, e 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Apenas a companhia e não saber o que dizer, não saber o que falar. A situação é terrível. O homem mais rico do Oriente agora é o mais pobre, o mais miserável, doente e que acaba de enterrar 10 filhos. Mas a Bíblia diz que em tudo isto Jó não pecou. Jó não era de titânio, não era feito de diamante, de aço. Ele era gente. É Deus dizendo: você pode, você consegue me honrar, não só na bonança, mas me honrar na dor, envergonhar o diabo. Eu posso, você pode envergonhar o inimigo de nossas almas, quando nós não pecamos contra Deus, não blasfemamos, quando nós nos tornamos e seguimos o nosso caminho de forma íntegra, nos afastando do mal. E é por isso que eu iniciei dizendo: leia o livro de Jó. O final, as bênçãos de Deus retornaram duplicada sobre Jó, exceto seus filhos. Deus lhe deu 10 filhos, não 20, e muitos outros bens, porque Jó não blasfemou contra o Senhor, permaneceu firme. Vamos reter a nossa confiança em Deus nos momentos mais adversos, mais difíceis da minha e da sua vida. Talvez você esteja atravessando momentos tão difíceis, mas não negue a sua fé. Não abra sua boca para falar contra Deus, porque o Deus que permite a prova já tem uma bênção guardada, reservada, multiplicada muitas vezes mais, esperando por você. Continue firme, confiando em Deus, e Ele vai te abençoar.